Olá, meu nome é Daniel Lani, sou professor de desenho e este é mais um vídeo de apoio ao curso de desenho de projetos mecânicos. Neste vídeo vou falar um pouco sobre desenho de conjunto. O desenho de conjunto é um desenho que é apresentado as diversas partes, as diversas peças que a gente acabou de discutir, acabou de detalhar. Então, todas essas partes, todas essas peças, elas são montadas uma com a outra, na sua posição correta, de montagem, exatamente para a gente identificar cada uma delas, verificar se a montagem está perfeita e como que elas vão ter as suas relações. Então aqui a gente tem um macaco mecânico, e esse macaco mecânico ele tem 5 peças. Ele tem aqui em cima um chapéu, ele tem um manípulo, ele tem um parafuso, ele tem um corpo e ele pode ter vários suplementos. Posso aumentar a altura desse macaco colocando vários suplementos, um embaixo do outro. Então, com isso, com esse desenho de conjunto, eu consigo identificar como que uma peça interage com a outra. Existe também uma lista de peças. E essa lista, ela deve ter algumas informações, como o número da peça, a denominação, o código, que pode ser a especificação do fabricante, número do desenho ou outra informação que consiga localizar essa peça. E também a quantidade. Outras informações elas podem ser acrescentadas na lista de peças se necessário. Então, voltando no slide anterior, a gente vê aqui o desenho do conjunto montado. E eu tenho vários balões. Esses balões são fundamentais para identificar cada uma das peças. Como é que eu sei o nome delas? Como é que eu sei a quantidade? E como é que eu sei o desenho, o número do desenho a que ela se refere? É através da lista de peças. Então a lista de peças é colocada junto do desenho ou em folha separada referenciada no desenho. Então aqui a gente tem um código, um item, que é a referência dos balões, o código do documento, que pode ser o desenho que eu fiz de detalhamento da peça, ou o número, por exemplo, de um rolamento, o tamanho de um parafuso, a especificação desse parafuso. Se for um parafuso comercial. Também vou ter a denominação. A denominação é a descrição que eu estou chamando cada uma dessas peças. E por fim aqui, nessa lista eu tenho a quantidade. Então aqui todas as peças são únicas. No caso do suplemento eu poderia colocar vários, mas aqui nesse desenho ele ficou com um suplemento apenas. Essas quantidades de peças aqui são muito importantes quando eu tenho, por exemplo, parafusos de fixação. Esses parafusos de fixação ele pode ter uma quantidade muito grande. Eu posso ter 20, 30 ou mais parafusos em um produto. Então, sabendo a quantidade, sabendo a quantidade de peças individualmente, eu consigo me preparar para montar aquele produto. Outra coisa importante é que eu só vou colocar um balão em cada uma das peças. Então, se eu tiver 20 peças iguais, eu vou assinalar apenas uma delas. A cotagem no desenho de conjunto, como regra geral, ela não deve ser feita. Então, todo desenho de conjunto, normalmente a gente não cota. Mas, se forem necessários cotas para identificação da correta montagem desse conjunto em outras peças, ou
algumas informações para conexões externas, como essa daqui, né? Aqui eu tenho uma conexão de tubulação, ó, e tem, por exemplo, aqui uma conexão NPT de meia. Então, essa conexão aqui, ela tem um posicionamento por uma tubulação externa. Então, eu posso fazer a cotagem desse ponto. Outra coisa que eu posso ter que cotar é em alguns produtos que vão ser montados em outras partes, em outras peças ou conjuntos maiores. Então, nesse caso aqui, eu tenho um selo mecânico, né, de uma bomba, e esse selo mecânico aqui, de uma bomba hidráulica, ele vai ser montado em cima de um eixo e numa carcaça. Então, obviamente, esse eixo, para ser montado corretamente, ele vai ter um diâmetro e uma tolerância dimensional. Então, nesse caso, é importante que seja utilizado uma dimensão, né, uma cotagem para o correto funcionamento desse produto. Mesma coisa aqui quando eu tenho esse selo instalado num furo. Então esse furo aqui, ele vai ter a sua medida 120 e a sua tolerância dimensional. Cortes, desenhos mecânicos são cheios de cortes, né? Então aqui temos uma turbina. Essa turbina, ela vai receber aqui vários cortes. Então eu tenho o corte CC, corte BB, corte DD e aqui o corte AA. Para que são esses cortes? Para poder identificar todas as peças. Se eu ficar fazendo apenas vistas, eu não consigo identificar todas as peças. Por quê? Porque muitas peças estão montadas de forma interna, né? Eu não consigo ver essas peças, né? Por quê? Porque elas estão lá dentro. E para olhar o que está dentro, eu tenho que fazer o corte. Então, uma regra geral de desenho de conjunto é mostrar todas as peças. Então, cada uma das peças vai receber um balão, e para identificar aquela peça, eu vou precisar enxergar ela. Então, para enxergar, eu muitas vezes tenho que fazer esses cortes. Então, aqui eu tenho o corte AA, demonstrado aqui. Aqui embaixo o corte BB, em cima o corte CC, e o corte DD, ele está na transversal. Então ele está aqui, ó, DD. Então, pessoal, todos esses cortes aqui, eles ajudam a identificar todas as peças. É muito importante, né, para o cliente final ter esses desenhos. Por quê? Porque com isso ele consegue fazer manutenção, consegue fazer a operação desse produto, e se necessário, né, se tiver algum dano em alguma dessas peças, ele pode, inclusive, através desse balão, identificar a peça e poder comprar no mercado ou do próprio fornecedor. Achura. Se a peça é cortada, né, se o desenho de conjunto ele é cortado, as partes devem ser achuradas. Então, toda peça cortada deve ser achurada, com exceção aí, logicamente, de parafusos, pinos, rebites, raios, nervuras, entre outros, né? Basicamente elementos de fixação, elementos de reforço, né? Esses não são achurados. As achuras, elas devem ser diferentes entre peças vizinhas, tá? Então, no desenho de conjunto eu vou ter várias peças montadas em conjunto, montadas juntas. Então, eu tenho que ter uma diferenciação entre elas. E eu só consigo isso através da achura em direções opostas ou com um distanciamento diferente. Não devem ser utilizadas linhas tracejadas no desenho em corte. Então, todo desenho de encorte, ele não tem linhas não visíveis. Isso é muito importante também e a gente não pode esquecer. Então, aqui
a gente tem um desenho de um macaco, né, como a gente viu lá no início do vídeo de hoje. E aqui nós temos o corpo e o suplemento, né, a peça 5 e a peça 4. Não necessariamente eu preciso colocar os balões, às vezes eu posso colocar só o número. Mas o que é importante? É importante sempre fazer os cortes adequados para mostrar todas as peças. Mostrar, inclusive, como que essas peças são. Então aqui eu tenho a peça 5 e a peça 4. São peças diferentes, então elas vão receber achuras invertidas, né? Então eu fico com uma achura à direita e uma achura à esquerda. Então o parafuso aqui ele não precisou ser cortado, mas eu poderia inclusive cortá-lo para mostrar o manípulo de forma completa. Isso aí poderia ser feito nesse desenho. Nesse desenho a gente tem a legenda, temos a lista de peças desse desenho de conjunto e temos aqui a tábua de revisão. Então é importante aí a gente ter todos esses elementos. A única questão aqui é que esse padrão de folha ainda é o padrão antigo, não mudou aí de acordo com a NBR, né, nova de apresentação de folhas, emitida em 2020. Temos também a possibilidade, né, principalmente com os recursos computacionais, de fazer desenhos em perspectiva, né? Então eu posso ter uma perspectiva cortada, que ajuda bastante a visualização do objeto. Posso ter, né, através desses softwares também, né, o desenho de conjunto em corte. E posso ter o desenho de conjunto explodido. Esses desenhos em perspectiva, eles são muito úteis, principalmente para o cliente, né? Então, a gente vê muito esses desenhos de conjunto explodido em manuais de montagem, né, de produtos que se montam em casa. Então, essa forma, né, do desenho de conjunto explodido, ele é bastante útil nesses casos onde a gente tem uma montagem pelo próprio cliente. Lógico que aqui, né, a gente precisaria também da identificação de todas as peças, então poderia colocar os balões e poderia colocar uma lista de peças. Facilitaria ainda mais, mas aqui como é uma apresentação e eu queria mostrar mais a peça explodida, né, o desenho de conjunto explodido, do que a representação dos balões e da lista, ficou só com ela explodida mesmo. O importante da vista explodida é você ter uma marcação, tá, entre todas as peças, exatamente para você ter, né, o encadeamento dessas peças ao longo da montagem. Então é muito importante que todas as peças estejam alinhadas e, se possível, com esse eixo, né, de referência, esse eixo guia de montagem. Então, pessoal, ficamos por aqui. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo.